Muito bem, chegamos, mais uma resenha, mais um pré-jogo. Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. A situação durante a semana não ficou nada boa, os Blues foram até Madrid, precisava voltar de lá com o jogo aberto, tomou 2 gols e complicou tudo. Mas o Chelsea vai estar de volta aí, Premier League, nos jogos finais. Restam agora 8 jogos no campeonato inglês. O Chelsea está lá na 11ª posição. O que esperar, o que resta do nosso time, hein? Eu não vou me surpreender se nesses 9 jogos aí que restam da temporada o Chelsea não vencer nenhum. Pode conseguir aí alguns empates, mas eu não sei se o Chelsea vai vencer jogos não. Salve aí pro Antônio Cisevski, olha aí, tá sumido, Antônio, tudo bom? Eduardo Melhoranza aí. Rapaziada, acabou de vez a temporada, né? O caminho para Istambul adiado, só falta agora esperar a confirmação, né? Na terça-feira, por volta das 6 da tarde, na hora que o juiz apitar, e aí fim da Champions League, né? Mas amanhã, dia 15 de abril, sabadão, como é que vai estar em campo o Chelsea no terceiro jogo do Frank Lampard? 2 jogos já, 2 derrotas. O torcedor Blue não merecia uma temporada igual a essa não, hein? Evandro, rapaz, Eric aqui, o Evandro, muito bem. Boa noite, velho. Não sei mais o que esperar, disse o Eduardo Melhoranza aqui. Essa é a pergunta de milhão, né, cara? O que vamos esperar do Chelsea agora? Nos resta, como bons fanáticos e viciados nos Blues que somos, o que resta na verdade, é o entretenimento apenas, né? Assistir aos jogos. Será que o Frank Lampard amanhã vai rodar muito o time? Vai dar chance para um monte de gente? Eu acho que amanhã, né, às 11 horas da manhã no Stamford Bridge, vai ter Thiago Silva, mas eu estou esperando um descanso para o Enzo Fernandes. Né? Acho que o Malto vai ser titular. E o Havertz voltando. Será que o Sterling vai jogar? Já temos aí os desfalques do Koulibaly, que vai ficar fora semanas aí, é improvável. Será que o Koulibaly volta a jogar nessa temporada ainda? Vamos saber. O Tio foi expulso, eu apoiei, eu acho que ele tomou a decisão correta. Vocês acham que o Tio tomou aquela decisão correta, trocar um gol certo pela expulsão? Eu faria o mesmo. Vamos resenhar, vamos contar histórias aqui sobre Chelsea e Brighton e vamos ver o que vai dar, né? Eduardo estava aí, Evandro, boa noite, Antônio. Quiser entrar aqui, Antônio, é só chegar, hein? Salve, Cris. Boa noite, Cris. Tudo na paz aí? Se quiser também, vocês não precisam nem de convite, vocês já têm cadeira cativa aí. Se quiser, é só chegar. Olha o Eduardo aqui. Se não me engano, primeira temporada desde Abramovich sem competição europeia. Não, o Eduardo. Com o Abramovich teve a temporada 16-17, né? Quando chegou o Antônio Conte. Lembra que o Chelsea ficou em 10º na Premier League? E aí chegou o Antônio Conte e nós só disputamos as Copas Nacionais e a Premier League. Chegamos na final da FA, fomos eliminados na Copa da Liga, se não estou enganado, pelo West Ham. A final da FA perdemos para o Arsenal, 2-1, Tony Taylor, e fomos os campeões da Premier League. Então a temporada 16-17 do Chelsea não teve competição europeia. Aí na temporada 18-19 teve a Europa League, né? O Chelsea não disputou a Champions League, mas desde Abramovich, a única temporada que o Chelsea não disputou competição europeia foi 16-17.
Adriano Lima, salve Adriano, chegou aqui, vamos lá, boa noite, cara. Bom, de início, aquele pedido de sempre, né, das redes sociais do Chelsea Fan BH, vamos espalhar resenhas, se a galera puder aí jogar essa resenha, esse pré-jogo nosso aqui, nos stories de vocês aí, pra galera Blue que vocês conhecerem, né, descobrirem o perfil aqui e para o futuro chegar, vai ser bom, eu agradeço. O Rick Júnior chegou, salve aí o Rick, vamos conversar, vamos falar sobre Chelsea Brighton, vamos espalhar resenha e de início dar as redes sociais, né, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, né, Chelsea Fan BH no Spotify, para a galera ouvir o áudio depois das resenhas, fica bem legal. E Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, o vídeo do pré-jogo versus Real Madrid teve uma boa audiência lá. O canal pequeno, 200 e poucos inscritos só, mas é uma turma, é um nicho, uma turma bem selecionada que gosta dos Blues. Quem quiser puder se inscrever, compartilhar, é bem legal. E Chelsea Fan BH tá lá na Twitch, ainda não fiz nada lá, tem só o perfil criado. Tem o TikTok, que tem umas 4 ou 5 coisas lá. Só criado, tá em todas as redes do Chelsea Fan BH. Mas Instagram, Twitter, Facebook e o YouTube são os que mais tem conteúdo publicado. Quem gosta do Chelsea, curtir aqui a parte, dá para se viciar, né? Então, peço a galera aí para chegar. O Rick Júnior mandando que a bandeira azul sempre lá no alto, sem nenhuma dúvida, bem legal. Olha aí o Santo, salve. Muito bem, né, pessoal? Vamos lá. O tópico aqui, né? A derrota para o Real Madrid, né? É a nossa semana Blue. Quem escutou o pré-jogo, galera que estava participando aí, viu que a minha impressão era de que um empate, meu palpite era um 0-0, e que o Chelsea precisaria voltar para Londres sem derrota, para ter alguma dessas chances. Eu que era um cara que queria muito o Real Madrid naquela época, mas essa mudança do técnico, o Silvia, olha aí, chegou aqui, Odair Silvia, salve, perfil aqui, seja bem-vindo. Só que, daquela maneira em que o jogo se desenhou, não há time que resista, né? Olha só para você ver. Vou começar pela escalação, né? Foi uma boa escalação. Do provável time que a gente tinha falado aqui, houve o Lampa adiantou o Félix, sacou o Havertz e colocou em campo o Kovacic, né, na meia. Eu já penso que o erro não foi ter adiantado o Félix, foi ter sacado o Havertz. Como o Chelsea está sofrendo sem centroavante, sem ataque, né, o Aubameyang foi sacado da Champions e o Fofana não foi inscrito. Então, as únicas opções. O ataque mais cascudo que o Chelsea teria para enfrentar o Real Madrid na quarta-feira seria Havertz e Sterling. Pena que o Lampa fez a leitura, só colocou no segundo tempo o Havertz no lugar do Sterling e mandou o Havertz atuar pelo lado, né? Aí não rola. Bom, podia ter começado com essa dúvida, não deu. Um destaque, o Wesley Fofana, nosso zagueiro, né, com aquela pressão danada do Real Madrid, depois que tomou o cartão se inibiu, será que ficou com receio de ser expulso? O Tio tomou a decisão certa. O Camavinga no início tomou o cartão amarelo, deu uma pancada lá e seguiu no jogo dele, né? Pressão absurda do Real Madrid, nenhum time resistiria não. E o Chelsea, que foi o Bernabéu para não perder, acabou tomando 2, um em cada tempo. Time sem ataque, né? Não dava para esperar, o Chelsea foi para empatar.
O João Félix até surpreendeu, né? E o Courtois, né? Como é idolatrado aquele goleiro. E na hora que foi exigido apareceu, e o Rudiger ainda entrou para salvar, tirar um gol do Chelsea. Eu acho que o Chelsea está eliminado. Não, para mim, meu otimismo acabou, fim do caminho para Istambul, né? Tem uma notícia de que o Enzo Fernandes prorrogou o contrato em mais um ano. Coisa mais estranha, né? O cara já tinha um contrato de 8 anos, agora prorroga por mais 9 anos. Por que mais um? Que gatilho será esse, hein? 9 anos de contrato para Enzo Fernandes agora até 2032, né? O Kaique Reis chegou aqui, o Leandro também. O Kaique elogiando aqui a camisa. Isso aqui, cara, é um agasalho dessa temporada. É um agasalho de treino. Treino, não, de viagem, né? Aqui, é um agasalho bem confortável desse ano. É desse ano mesmo. O Cris perguntou que ano é essa camisa. É desse ano, é 22, 23, cara. 22, 23. Eu fiz uma extravagância e achei muito bonita. Vi comprar. Eu tinha uma agasalho, uma camisa de frio do Chelsea que eu comprei na temporada de 2011, uma branca. Aí essa eu comprei. Achei muito bonita mesmo. Confortável demais, recomendo aqui. Olha aí o Tomate Gol. O Cris perguntou, né, de que ano que é. É dessa temporada, Cris. É 22, 23. O Malt quase fez. Sim, o Malt entrou, né, bem naqueles minutos lá. Bem legal. O Cris disse que também está eliminado. O Antônio, em nenhuma ocasião é bom enfrentar o Real Madrid nas Champions. Ah, não, o Antônio. Eu não tinha nenhum receio em enfrentar o Real Madrid, não. Eu não achei que o Chelsea já chegou no Bernabéu eliminado. O que aconteceu é a maneira em que o Frank Lampard montou o time, né? Foi para se defender. E o Chelsea não estava tendo 2 metros de espaço porque ele não estava conseguindo sair com a bola. E o Real recuperando. A defesa estava até bem montada. A bola no alto, os zagueiros tiravam. A bola chegava no alto do Kepa, tirava. O problema era a reposição. Os caras estavam fazendo pressão na lateral, dentro da área. E aí, bola para frente. A bola não chegava no meio campo e já viu o Real Madrid de novo. O Kepa fez a defesa, mas a bola sobrou pro Benzema, gol. E no final, lá, 70 e poucos minutos, ele gol do Asensio, né? Bola desviando. O Chelsea não faz gol em ninguém. Não tem ataque. Vai fazer 3 gols no Real Madrid? Tomara que os deuses do futebol queiram isso. E nem aquela super atmosfera do jogo contra o Borussia Dortmund eu acho que vai fazer o Chelsea classificar, não. Infelizmente a Champions para nós acabou. O Antônio estava falando, né, que em nenhuma ocasião era bom enfrentar o Real Madrid na Champions. Ele falou, principalmente pelo futebol que os dois times estão apresentando. É o que eu acabei de falar para você aqui, né? Fim de temporada bem melancólico para nós. Restam 9 jogos. Alguém acredita em número de vitórias do Chelsea nessas 9 partidas? Olha, eu tenho minhas dúvidas se o Chelsea vai conseguir vencer jogo, tá? Amanhã mesmo, nessa rodada 31, eu não tenho palpite, não. Mas, assim, se eu tiver que falar alguma coisa, eu digo derrota. Porque o time do Brighton tá muito bem arrumado, tá linear ali a campanha deles, bem regular. Estão lá, estão em 7º, eles ou é Liga Europa ou Conferência, competição europeia para eles vai rolar. Eu digo isso, estou com esse pressentimento. E pelo primeiro jogo que eles deram um baile na gente, né? Lá no Graham Potter voltando para lá, tô achando que o Chelsea vai segurar, vai registrar mais uma derrota em casa amanhã. Nada pedagolar. 1-0, 2-1, não sei, não acredito que o Chelsea vença amanhã não. Alguém tem um palpite positivo para amanhã aí? Salve aí, chegou o Lucas Silva, salve, olha o Isaac também chegou, salve Isaac, salve Lucas, salve a turma toda. Olha o Cris, ó. Lampa inventou demais, desnecessário, o esquema que rende é 3-4-3. Ô Cris, você concorda que a escalação ela foi bem satisfatória? Só que tinha que ser com o Félix no meio
E na frente, com Havertz e Sterling, não precisava do Kovacic ali. Né? Eu achei o Kovacic uma figura nula. Eu não entendo nada de... Posso estar analisando errado. Quem conseguir ter uma análise aí, me quiser comentar sobre o Kovacic, fica à vontade, está aberto o chat aí. Para mim, o Kovacic foi um fantasma. O Kanté rodando no meio tudo, cobrindo. O Enzo mais guardado na marcação. Né? O James avançando, mas sofrendo com os avanços do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, né, ganhou nessa disputa aí. O Tio, quando não teve cobertura, foi obrigado a cometer aquela falta porque ia tomar. Quem se garantiu foi o Kepa, o Thiago Silva sempre. Tá? O Tio, eu isento esses caras, foi muito bem. Sobre o Lampa, sempre passivo, mas está fazendo o que pode. E não tem nem muita responsa. Ele fica com aquela imagem do ídolo, acho que não vai se arranhar. Vai cumprir o papel dos 9 jogos dele, mas não dava. Não dava. Infelizmente o Chelsea tinha que voltar vivo e não está nada vivo. Está por aparelhos em estado bem grave, viu? E acho que esses aparelhos vão ser desligados na terça-feira. É uma pena. Vamos lá. Infelizmente, sem palpites positivos. Eu acho que o Chelsea será derrotado no sábado em Stamford Bridge. Adriano Lima. Real Madrid é o time a ser batido nessa temporada. Já vem sendo, desde a temporada passada, né? É o conjunto. Carlo Ancelotti, excelente treinador. Jogam juntos há muito tempo, sabe se encontrar em campo. Vinícius Júnior é o melhor jogador no 1 contra 1. Hoje no futebol mundial, difícil parar. O Carlo Ancelotti até citou isso durante a semana, né? E em certos momentos ele faz um jogo de contra-ataque para explorar o Vinícius Júnior, né? É impressionante. Só que o pensante aqui entrou. O Cris mandou um negócio sobre o Kepa aqui. Já vamos falar, Cris. Gostei aqui, bom que você pode falar também. Já vai falando, ó. O Cris mandou aqui. Kepa não se garantiu, não. Por favor, Cris, conta para nós aí por que o Kepa não se garantiu. Eu acho que quando ele foi exigido, ele, para mim, foi satisfatório, tá? Me aponta aí alguma falha, algum erro, o que você não gostou dele, porque eu não vi isso não. Mas vamos aí, vamos resenhar aqui. O espaço é para isso mesmo. Beleza? O semifinal que está encaminhado aí é Real Madrid e Manchester City. E a coisa tá tão conspirando contra o tal do Manchester City, tão bem treinado. E aí, ó, quem sabe, né? Tá tudo levando a crer que essa 22-23 será a temporada que os caras vão faturar a orelhuda, né? Se eles puderem perder, a gente continua zoando eles, mas vamos que vamos. Chelsea foi de Americanas na Champions. Chelsea foi de Americanas na Champions. Implodiu, né, velho? Decepcionou todo mundo, é isso? Vamos lá. E aí, Cris, por que o Kepa não se garantiu? Depois você fala pra nós aí, beleza? Vamos falar sobre... Entrar no Chelsea e Brighton aqui. Chelsea versus Brighton. Premier League 22-23, rodada 31, jogo no Stamford Bridge neste 15 de abril, no sabadão, 11 horas da manhã, 15 horas no Reino Unido, transmissão do Star Plus, tá? Exclusivo no stream da Disney, então é lá que a gente vai assistir. É o seguinte, né? Classificação na Premier League nesse fim de temporada melancólico dos Blues, tá? Líder da Premier League, um jogo a mais, 6 pontos à frente. Tem que atuar sempre no alto nível, porque senão o Manchester City vai atrás e papa esse título. Vamos lá. Primeiro Arsenal 73, City 67. São os dois únicos, a briga pelo título está aí. Newcastle terceiro e Manchester United quarto, 56 pontos. Tottenham 53 em quinto. E aí a turma
dos 40 pontos. Aston Villa em sexto. Olha o Aston Villa, hein, que quando venceu o Chelsea era 11º e o Chelsea 10º. O Aston Villa agora 47 pontos em sexto. O Aston Villa já está almejando aí, brigando por Liga Europa. Olha só. Aston Villa sexto, 47. Brighton, nosso adversário deste sábado, 46. Liverpool oitavo, 44. O Brentford 43. A turma que está na casa aí dos 30 pontos. Fulham, 10º, 39. Chelsea, 11º, 39. 12º, Crystal Palace. Aí, daí do 12º a 20ª é a turma que qualquer um pode cair. 12º, Palace, 33. Wolverhampton, do nosso amigo Cowboy, Crazy o Chris. 13º com 31. West Ham, 30 em 14º. Bournemouth, 30 em 15º, que pontuou bem aqui o Bournemouth. 16º, Leeds, 29. E aí com 27 pontos, 17º, Everton e 18º, o Nottingham Forest. Nottingham Forest, por enquanto, zona do rebaixamento. Tomara que não retorne à Championship. Nottingham Forest, que em breve será nosso adversário. Leicester, 25, 19º. E Southampton, 20º, com 23. Southampton, acho que vai embora. Agora, o Leicester também perigando muito. Então, do Crystal Palace ao Nottingham Forest, olha aí, todo mundo brigando por essa vaga. O Leicester que contratou treinador novo, o John Terry foi para lá e auxiliar do Leicester City. Agora, vamos ver o que o Chris falou aqui. Olha aí, rapaz. Ô, Ezequiel, salve. Bem-vindo, Ezequiel. Manchester United na área. O Chris diz que o Kepa espalma todas para dentro da área, nenhuma defesa fenomenal. No jogo contra o Real Madrid, ele não foi obrigado a fazer nenhuma defesa fenomenal, não. Os chutes que foram nele foram defesas fáceis, que ele resolveu a parada. Isso é o que eu vi. Eu quero Dibu Martínez no Chelsea. Esse elenco tem sangue de barato. Dibu Martínez, deixa ele lá no Aston Villa, fazer o jogo dele lá. Tá bom. Ex-goleiro do Arsenal, agora está lá no Aston Villa, campeão do mundo pela Argentina. É pensante. É um goleiro que eu nem penso, não. Eu já falo, o Mendy voltou. O meu goleiro titular é o Mendy. Mas tem um técnico, muda o goleiro assim de forma drástica, não, hein? Goleiro de time grande tem que fazer pelo menos um milagre pro jogo. Mas o Real Madrid não proporcionou o milagre. No primeiro gol, lançamento, Fofana disputou na bola, o Vinícius Júnior desviou. O Kepa fez a defesa, mas ele era o último homem. A bola sobrou pro Benzema, que estava atrás, só tocou com um gol vazio, né? Um jogo contra o Real, principalmente. O Real Madrid ganhou da gente de 2-0, com aquela pressão na intermediária, e fez um gol de fora da área, que a bola desviou e tudo, sabe? O Chelsea, eu não gosto de usar porque soa pesado. O Chelsea não foi covarde. Adotou a estratégia de ir para o Bernabéu para não perder. Mas não resistiu àquela pressão. Não contou. O goleiro faz a defesa, a bola sobra, não tem. O outro chuta de fora da área. Foi uma atuação bem ruim. Estratégia errada. Deusimar, Luan, salve Luan. Estão preparados psicologicamente para 90 minutos de Cucurella contra o Real? Eu já estou preparado psicologicamente para 180 minutos de Cucurella. 90 amanhã e mais 90 contra o Real. Eu acho que o Lampa vai poupar amanhã, vai poupar Tio, vai poupar Enzo Fernandes, sabe? Vai poupar o Fofana. Acho que poupa o Sterling, vai com o Havertz. Mas deve começar a Mudryk. Será que joga amanhã Pulisic, Ziyech? Será? Vamos esperar, né? O Luan falou, a gente já esperava essa derrota. Eu esperava um bravo empate em 0-0, né? Vamos falar aqui que é a rodada 31. Vamos falar dos jogos dessa rodada 31 para a gente desembolar detalhes e curiosidades sobre Chelsea e Brighton.
A rodada 31 da Premier League, ela inicia nesse sábado, 8h30 da manhã, e um jogo legal, ó. Olha aqui pra você ver. Jogo do sexto contra o terceiro, ó. Aston Villa e Newcastle, 8h30 da manhã. Às 11 da manhã, Southampton e Crystal Palace, Everton e Fulham, Tottenham, Bournemouth, Wolverhampton, Brentford, Chelsea e Brighton, encerra o horário das 11 da manhã. Às 13h30, Manchester City e Leicester, mais uma goleada amanhã. Será que o City vai ver uns 4-0 amanhã no Leicester? Vamos ver. O último jogo, a rodada de sábado com o jogo do Manchester City, às 13h30. Domingo, rodada abre com West Ham e Arsenal, derby no London Stadium, às 10 da manhã. Nottingham Forest e Manchester United na casa do Forest, ao meio-dia e meio. E na segunda-feira, o último jogo da rodada, Leeds United e Liverpool, no Elland Road. É uma pena, é uma dureza. A situação do Chelsea, 11º colocado na tabela. 39 pontos, mesma pontuação do Fulham, com um jogo a mais agora, né? Desempenho do nosso adversário na temporada. O Brighton e Hove Albion, que era comandado pelo nosso ex-treinador, o Potter, que já foi embora. Todo mundo queria, agora o Chelsea continua na mesma, tudo desandou. O Brighton na temporada 22-23, tá? Já disputou 28 jogos na Premier League e tem 2 jogos adiados. Um contra o Manchester City em casa e um contra o Newcastle fora. Desses 28 jogos, detalhadamente está assim: 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. É um time que marca bastante gol, diferente da época do Graham Potter, em que o time marcava pouco gol. Então, 52 gols marcados e 36 sofridos, tá? Na temporada, são 35 jogos, 19 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Marcou 71 gols e tomou 39. Nos últimos 5 jogos, tá assim, ó, o nosso adversário. E tá bem regular, tá? Empate, vitória e derrota. 7º lugar na tabela. E o Chelsea? 11º lugar. Vitória, empate, derrota. O Chelsea não vence há 4 partidas. Vitória, empate, derrota. 4 jogos sem vencer. Os Blues. Histórico geral, Chelsea e Brighton têm pouquíssimos jogos na história, apenas 19 jogos. O Brighton ficou muitos anos em divisões inferiores, então viaja passando aí por 3ª divisão, por 4ª divisão, e inclusive tinha grandes anos, ficavam grandes hiatos, muito tempo, anos e anos sem se enfrentar. Mas no histórico geral, o Chelsea tem 12 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas para o Brighton. A última, aquele 4-1, aquela goleada no seu estádio Amex, né? Na Premier League são 11 jogos. O Brighton que se tornou um membro da Premier League no ano de 2017. 11 jogos na Premier League, 6 vitórias do Chelsea, 4 empates, 1 vitória do Brighton na Premier League. O Chelsea marcou 20 gols e o Brighton marcou 29. O primeiro jogo entre os Seagulls e os Blues aconteceram no ano de 1933. Charles Calisto, seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo de Chelsea-Brighton, rodada 31 da Premier League, aqui no Chelsea Fan BH, hein? Primeiro jogo, Brighton 2, Chelsea 1, foi um jogo valendo pela Copa da Inglaterra da temporada 32-33, 14 de janeiro de 1933, 23.580 pessoas assistiram esse jogo, vale pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra, né, o torneio de futebol mais antigo do mundo. O gol dos Blues
foi marcado pelo defensor inglês George Barber, né? George Barber já falecido há muito tempo, falecido no ano de 1974. Um detalhe sobre o George Barber, essa turma aí, lá das primeiras, né? George Barber, então, como é década de 30, é da quarta geração de jogadores blues, né? Ele só jogou no Chelsea entre os anos de 1930 e 1939. Mas olha, 295 jogos e marcou apenas um gol. Esse gol da derrota contra o Brighton na FA Cup em 1933, né? Chelsea e Brighton tem grandes intervalos, como eu disse antes. Tem um relatório aqui dos 9 primeiros confrontos, os anos e o tempo de disputa entre eles, que é bem interessante de se registrar aqui, ó. Chelsea e Brighton, grande intervalo de tempo sem se enfrentar até os Seagulls chegarem na Premier League em 2017. Olha só que interessante, ó. Do primeiro jogo, em 1933, esse Brighton 2, Chelsea 1, pela FA Cup, o Chelsea e Brighton só voltaram a se enfrentar no ano de 1967. Então ficaram 34 anos sem se encontrar. E em 1967 eles se enfrentaram 2 vezes, também pela Copa da Inglaterra. Detalhe, os 4 primeiros confrontos entre os Blues e os Seagulls aconteceram pela Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo. Aí de 1967 só voltaram a se enfrentar em 1973. 6 anos. 34 anos se enfrentaram em 33, passou 34 anos, aí se enfrentaram em 67, depois mais 6 anos se enfrentaram em 73. Aí aconteceu o primeiro confronto por uma liga nacional. League Division 2, 2 jogos na temporada 1983, quando o Chelsea foi campeão da segunda divisão. Eu vou pegar aqui e mostrar. League Division 2, segunda divisão inglesa. O Chelsea tem 2 dessas. Tem em 83, com o John New, e em 89, a última vez que o Chelsea esteve na segunda divisão. Aqui a taça da League Division 2. E Chelsea e Brighton se enfrentaram pela 4ª e 5ª vez na temporada 1982-83. O 7º jogo aconteceu 5 anos depois, 1988, também League Division 2. E o 8º jogo, também League Division 2, 1989. Então, nas 2 vezes que Chelsea, nas 4 vezes em que Chelsea e Brighton se enfrentaram pela segunda divisão, o Chelsea faturou o título. 1983, campeão da League Division 2, e 1988 e 89, Chelsea e Brighton, aqui, campeão da League Division 2. Vamos ver aqui, ó. League Division 2, 3 de setembro de 1983. Brighton 1, Chelsea 2. Chelsea venceu na casa dos caras. 31 de dezembro, aí no Réveillon, jogaram pela segunda divisão, 1983, em Stamford Bridge. Chelsea 1, Brighton 0. Vamos ver aqui curiosidades sobre esse jogo. 18.542 pessoas estavam em Stamford Bridge na ocasião. E olha só, nos Blues, olha a escalação do Chelsea, tá? O time da segunda divisão, tem alguns caras, tem jogadores aqui lendários do Chelsea que estavam nesse time da segunda divisão. Goleiros: Ed Nidvik, Joe Jones, Tony McAndrew, Colin Patz, John Hollins, olha aí, um remanescente dos anos 70 ainda, Joe McCullin, Nigel Spackman, esse tem marcante nos anos 80. E aí, Paul Canoville, Pat Nevin, Kerry Dixon e David Spears. Kerry Dixon é uma lenda dos Blues, é o 3º artilheiro na história do Chelsea,
com 193 gols. O Kerry Dixon ele está atrás de Frank Lampard com 211 e de Bob Tublin com 202. O Pat Nevin, hoje ele é um comentarista, mas ainda é um dos grandes embaixadores do Chelsea. O Paul Canoville foi o primeiro jogador negro a atuar com a camisa do Chelsea. Hoje ele ativa de causas sociais, tem a fundação Paul Canoville. E aqui, Paul Canoville, Pat Nevin e Kerry Dixon tem, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, Chelsea BH 1905, na playlist, né, nas pastas Gigantes do Chelsea e Lendas do Chelsea, tem um vídeo e tem texto sobre Paul Canoville, Pat Nevin e o Kerry Dixon. Recomendo a turma que gosta e é viciada em Chelsea, recomendo demais. Então, só para falar sobre esse ato aqui. E então, depois de 1989, nono confronto aconteceu em 2017, quando o Brighton, enfim, chegou à Premier League. E no ano de 2017, o primeiro jogo da Premier League, o Chelsea venceu em Stamford Bridge por 2-0. Então, para quem chegou aí depois, salve aí, olha aí, o Thiago Arantes, o Borges aqui, Fausto Borges. Amanhã acho que um time misto, né? Acho que sim, o Fausto. Acho que amanhã eu descansaria Enzo Fernandes, descansaria o Fofana, né? Vai Cucurella, já testando para quarta-feira, não vai adiantar muita coisa. Guarda um pouco o Sterling, dá chance para o Datro Fofana, sei lá, coloca Pulisic, Ziyech, a Premier League temos que terminar ela dignamente. Não sei nem se o Chelsea vai conseguir algum tipo de vitória nesses 8 jogos restantes. Triste com a derrota, mas não desisti ainda. Ah, Borges, passa um pouquinho desse otimismo para mim aí, viu, cara? Passa um tiquinho desse otimismo aí. Então, registrar. 1933, 1967, 1973, 1983, 88, 89, 2017. Foram, até 2017, sempre houve um grande período de anos. De 1933 a 67, 34 anos sem se enfrentar. De 67 a 73, 6 anos. Depois 10 anos só se enfrentaram em 83. Depois mais 5 anos sem se encontrar. E se encontraram em 88 e 89. E depois de 1989 só se enfrentaram em 2017. De 2017 a 2023, sempre se enfrentando, alternando, né? Teve jogo em 17, 18, 19, 20, 21 e 22, sempre se encontrando. O primeiro jogo, já o retorno da Premier League 2022-23, primeiro jogo de 2023 será registrado neste sábado 15 de abril, né? Corintiana Girl, muito bem-vinda. Primeiro jogo da Premier League, vamos dar a ficha aqui. Chelsea 2, Brighton 0, acabamos de falar desse jogo aqui, quando o Brighton finalmente chegou à Premier League, depois de bater na trave algumas temporadas, se não estou enganado, 2 ou 3, chegou aí para playoffs e perder. Até chegar em 2017, o Brighton mereceu bastante, já ficou fazendo um vestibular para subir. O jogo aconteceu 2-0, esse Chelsea 2, Brighton 0 da Premier League 17-18, aconteceu no dia 26 de dezembro de 2017, num Boxing Day em Stamford Bridge, tá? O Mike Dean, lembram dele? Apitou o jogo, 41.568 pessoas estavam em Stamford Bridge. Olha os gols para a turma saudosista. Álvaro Morata, para quem reclama que o Chelsea hoje não tem atacante, Álvaro Morata resolveria nosso problema. Fica a reflexão. Né? Ele perderia muito gol, mas botaria a bola para dentro, hein? Morata aos 46 e Marcos Alonso, outro também muito criticado, aos 60 minutos. A partida aconteceu na rodada 20 da Premier League 17-18. Na classificação final, o Chelsea terminou em quinto, com 70 pontos, Antônio Conte,
e o Brighton em 15º com 40 pontos. Olha aí, o Chelsea 30 pontos mais. O campeão foi o Manchester City com 100 pontos e o vice-campeão foi o Manchester United com 81 pontos. Olha só, para registrar as escalações. Courtois, Cahill, Rudiger, Marcos Alonso e Bakayoko, Fábricas, Kanté, Hazard e Moses e Álvaro Morata no ataque. Ainda entraram William, Batshuayi e Drinkwater na partida, Antônio Conte. Olha só, apenas Azpilicueta e N'Golo Kanté, olha só, César Azpilicueta e N'Golo Kanté ainda estão no elenco. São apenas 2 jogadores, sendo que o Azpilicueta hoje é um reserva já veterano, praticamente vai encerrando sua trajetória, né, nosso super capitão. O Brighton de Matt Ryan, Duffy, Suter e Lewis Dunk, que ainda está no clube, Marsh, Schelotto, Kayal, Proper, Stephens, esquerdo e Hemen. O técnico era o Chris Hutton que foi treinador do Norwich City, treinador do Newcastle e era o treinador do Brighton nessa ocasião. Se não estou enganado, foi nessa mesma temporada, só que no jogo do Amex Stadium, que o Chelsea venceu por 4-0. Isso, 20 de janeiro de 2018. Sim, senhor. O Chelsea venceu por 4-0, em que tem um golaço do William. Olha aqui, 4-0, Jonathan Moss apitou, Amex Stadium, 30.600 pessoas. Hazard aos 3 minutos, William aos 6, Eden Hazard de novo aos 77 e o Victor Moses aos 89. Esse 4-0 tá aqui, ó. Cabageiro, Christensen, Rudiger e Azpilicueta, Alonso, Bakayoko, Kanté, William, Hazard, Moses e Michy Batshuayi comandou o ataque. E ainda entraram no jogo Davi Luiz, David Zappa Costa e Charlie Mussonda. Olha só. Era o time que o Antônio Conte tanto reclamava por reforços na época. O Brighton de Ryan, Duffy, Goldson, Suter e Dunk, Martin, Schelotto, Gross, Proper, Stephens e Hemen. Esse ainda entraram Kayal, Murray e esquerdo. O time do primeiro turno tem aqui algumas mudanças, né? Então esse foi o primeiro confronto entre Seagulls e Blues na Premier League. O segundo confronto foi esse 4-0 do Chelsea fora de casa. Já o primeiro jogo entre Blues versus Brighton no ano de 2022-23 foi aquela vergonha que surpreendeu todo mundo, né? Graham Potter treinando o Chelsea, chegando pela primeira vez a enfrentar sua ex-equipe na sua ex-casa. Ele foi recebido como um adversário, tomou vaia. E o Roberto De Zerbi, italiano, que era treinador do Shakhtar Donetsk, que ainda segue, é o atual treinador do Brighton, vai estar neste sábado contra os Blues. Bom treinador, fazendo uma ótima campanha. Deu um show de bola naquele time que o Graham Potter colocou em campo. E foi 4 para o Brighton, 1 para o Chelsea. Rodada 14 da Premier League, tá? Dia 29 de outubro. Gols do Trossard, que já não está mais no Brighton, hoje joga no Arsenal. O Loftus-Cheek e o Cucurella fizeram um gol contra. O Cucurella, que era do Brighton. Então, o Trossard aos 5, Loftus-Cheek aos 14 e Cucurella aos 42 contra. No primeiro tempo já fechou um 3-0. E o Gross, Pascal Gross, aos 90 minutos, fechou a tampa, o 4-0 aos 90 minutos. O gol do Chelsea, vou registrar aqui, ele fez o gol de honra dos Blues aqui, ó, para pegar a ficha direitinho. Kai Havertz aos 48. O Havertz no início do segundo tempo. Então tá aqui, Trossard, Cheek, Cucurella,
Havertz e Gross. Olha só os times dessa rodada 14 do Amex Stadium. O Brighton de Sanchez, Webster, Dunk e Martin. Estupiñán, disputou a Copa do Mundo pelo Equador. Caicedo, olha aí. Lallana, McAllister, campeão, hein? Campeão pela Argentina. Pascal Gross, Trossard e o Mitoma, técnico Roberto De Zerbi. Potter versus o Brighton. Chelsea não jogou nada, foi goleado, mas naquela época o torcedor Blue ainda estava dando uma moral para o Graham Potter. Aí depois desandou tudo. O Chelsea foi a gambo com Kepa, Silva, Chalobah e Cucurella, Mount, Gallagher, Havertz, Kovacic, Loftus-Cheek, Pulisic e o Sterling. Entraram ainda no jogo. O Mendy substituiu o Kepa aos 46 minutos. Aí depois Aubameyang no lugar do Sterling, Tio no lugar do Cucurella, o Ziyech no lugar do Gallagher e o Armando Broja, que se contundiu contra o Aston Villa num amistoso ali durante a Copa do Mundo. Aos 79 minutos entrou no lugar do Christian Pulisic, né? Falamos do Roberto De Zerbi, italiano. Separei aqui ele como um destaque do nosso adversário, né? Ele tem 43 anos, treinador italiano. Ele substituiu o Potter na 9ª rodada. Segue fazendo um bom trabalho com os Cigos, a turma lá da cidade da Praia de Pedras, onde os londrinos pegam ali 1h, 50 minutos de trem e vai para a praia. Ele já comandou o Brighton nessa Premier League em 22 partidas. Teve outros 4 jogos na Copa da Inglaterra e 2 jogos pela Copa da Liga. Sob o comando do De Zerbi, Roberto De Zerbi, 43 anos, italiano, o Brighton marcou 41 gols e sofreu 31. Então, isso na Premier League, tá? Durante a temporada, o De Zerbi comandou o Brighton em 28 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 57 gols marcados e 34 gols sofridos. Estreou contra o Liverpool na 9ª rodada, aquele empate fora de casa em 3-3, que foi surpreendente, né, para a turma toda. Antes era o treinador do Shakhtar Donetsk, né? Vamos falar um pouco aqui sobre o Frank Lampard na coletiva, para quem não acompanhou, né? Separei uns trechos da coletiva aqui. As notícias, ele deu a notícia de que o Kalidou Koulibaly tá fora, né? Machucou, lesão no tendão, né? Tá fora do jogo contra o Brighton e contra o Real Madrid. Então, e disse que vai ficar semanas fora, mas não disse a quantidade de semanas. Então, como restam 9 partidas, é bem possível que o Koulibaly não volte a jogar pelo Chelsea mais essa temporada, né? Vamos esperar para ver. Achei o Frank Lampard muito político nas entrevistas coletivas, né? Fazendo aquele papel de proteger o elenco. E falando sobre os problemas, diz que só se resolve trabalhando, que o objetivo dele é vencer partidas. E o Chelsea precisa fazer gols, né? Elogiou o Brighton, a gestão do time, né? O De Zerbi, que nós falamos dele agora. E foi perguntado, do problemas de ataque, foi perguntado sobre o Aubameyang, né? E sobre o Aubameyang, ele deu a seguinte declaração. E, sim, começou dando uma desconversada, mas depois o que deu a entender é que o Aubameyang precisa estar interessado nos treinamentos, né? E precisa ele competir por uma posição no time titular, voltar ao time, né? Dá a entender de que o Aubameyang está relaxado mesmo, só esperando o tempo passar para ir embora do Chelsea. Então, difícil colocar o Aubameyang em qualquer provável time, né? Eu até acho... Quer dizer, eu pensava que o Alba poderia começar, mas depois dessa declaração na coletiva, eu já começo a tirar ele do time aí, de repente pode entrar aqui o Davi Fofana mesmo. Pode dar assim, olha aí.
Kelvin chegou, boa noite. Olha aí o Florencio, sabe? O Florencio falou que eu gostei da formação contra o Real, mas faltou só o gol. Na formação contra o Real Madrid, de início, aquilo ali, eu acho que ele só poderia ter melhorado, o Florencio, se o ataque fosse com Havertz e Sterling, né? E o Félix atrás. Ou então, se ele tivesse sacado o Félix do time e mantivesse o Kovacic do jeito que ele deixou. A surpresa para mim foi ele ter adiantado o João Félix e sacado o Havertz. E quando ele colocou o Havertz, ele sacou o Sterling no final. Certo que o Sterling não fez um bom jogo, né? Mas, se tratando do que tinha para o momento, não, não adiantava muita coisa. Mas a estratégia era se defender, segurar ali um empatezinho, porque o Chelsea não foi ao Bernabéu para ganhar, né? Infelizmente não foi. Vamos falar aqui de jogadores em comum, a gente se aproximando já do final da nossa resenha, né? Esse pré-jogo aqui. Seguinte, jogadores em comum, separei apenas um, o Marco Cucurella. Fui aqui na obviedade, né? Marco Cucurella é um defensor, lateral esquerdo, volante, atua bem, atua satisfatoriamente como um zagueiro também. É um cara novo, 24 anos só, espanhol, 32 jogos nessa temporada, 2022-23, 24 jogos na Premier League, né? Entre sendo titular, entrando nas partidas. Ainda não marcou gol pelo Chelsea. E é um dos caras mais criticados pelo elenco blue, né? O problema do Cucurella, ele sempre que ele é acionado, ele faz um jogo de segurança, né? Segura, toca de lado rápido, ou então recomeça o jogo tocando para trás. Isso irrita muito o torcedor, né? Mas vamos nos acostumando que não tem tio na terça-feira. Ele provavelmente será o titular, né? E eu acho que no time de amanhã, acho que o Cucurella joga, tá? Então, olha só, pelo Chelsea, ele chegou nessa atual temporada, 22-23, foi contratado pelo Thomas Tuchel, lembrem-se, Thomas Tuchel era o comandante Blue, era o homem da gestão do Chelsea quando o Marco Cucurella foi contratado, por uma bela de uma grana, né? 32 jogos e 2 assistências nessa temporada. No Brighton, ele atuou na temporada passada, 2021-22, jogou 38 partidas, marcou um gol e deu 2 assistências. Olha aí, chegou o Diallo muito bem. O Florencio falou, Félix foi afoito naquela bola. No início, né, cara, na hora da finalização que você diz, ô Florencio, ele... Para mim, ele carregou demais, deu tempo do Militão chegar. Se ele tivesse mais tranquilidade ali, ele surpreenderia o Courtois e até o Militão. Florencio, Raul no banco. Olha, eu dei lendo umas notícias aí, tinha torcedor pedindo mais chance pro Luiz Raul, que sumiu, né? É um cara que ele estava tão bem, cheio de personalidade, mas voltaram o rapaz pro time de baixo, né? Com o Frank Lampard não deu chances para ele não. Mas eu gosto, tá? Ah, isso mesmo. A bola do João Félix. Isso aí, valeu, Florencio. Então, estamos no caminho na análise aí. Assistimos o mesmo jogo, né? É uma pena. Mas você acha que existe alguma chance do Chelsea reverter essa situação? Mas para mim acabou. E o que você, Florencio, espera desse 8 jogos restantes nessa temporada? Você acha que o Chelsea consegue alguma vitória? Eu arrisco dizer que o Chelsea não consegue mais nenhuma vitória nessa temporada, tá? Vai alguns empates por aí, mas não sei. Ó, tem jogo contra o Manchester City fora, para mim derrota. Tem jogo contra Arsenal fora, né? A turma do título. Jogo contra o Arsenal no Emirates, dessa vez, sinto muito, os caras estão jogando muito e o nosso time está bagunçado. Então, imagino que
seria mais uma derrota aí. Aí temos o jogo contra Nottingham Forest em casa. Não sei, viu? Não sei, meu otimismo com os Blues nessa temporada baixou muito de quarta-feira para cá, porque na Premier League os caras não aspiram nada. Então o Lampa que faça bastante teste para tirar alguma coisa positiva para a próxima temporada. Na próxima temporada que teremos o Nkunku e o Malo Gusto chegando, né? E será que vem também o Nagelsmann, Luiz Henrique? Vamos ver o que é que vai dar. Encerrando o papo sobre o Cucurella aqui, né? Antes de ele ser jogador de clube inglês, do Brighton, depois do Chelsea, ele era atleta do Getafe, lá na Espanha. Getafe é um clube da região metropolitana ali próxima de Madrid, não, de Barcelona, próximo de Barcelona, se não estou enganado. Cucurella está entre um dos caras mais criticados do elenco. E tá fácil essa temporada pegar jogador dos Blues para Cristo, né? Vamos lá, o Florencio aqui veio pro papo. Falou que o Hall talvez jogue, né, nesse sábado com o Cucurella na zaga. Cucurella na zaga agrada mais do que de volante e de lateral esquerdo. Você acha que o Chelsea ainda tem chance de encarar, de pegar uma vaga na conferência? Vamos ver aqui. Olha a classificação. O Chelsea tem 39 em 11º. A conferência está aqui entre Brighton e Aston Villa. Eles estão... O Aston Villa tem 47, então está 8 pontos à frente do Chelsea. E o Brighton 46. O Chelsea tem que tirar 9 pontos em 24. Com essa campanha que o Chelsea está jogando na Premier League, você acha possível? Ainda tendo jogos contra Arsenal e Manchester City fora de casa? Ainda tem um jogo contra o Newcastle em Stamford Bridge, em casa. Jogo contra Nottingham Forest brigando contra o rebaixamento, né, em Londres. A tabela do Chelsea não tá nada legal, não. Quer ver? Vamos puxar aqui os jogos do Chelsea até o final, o Rezinho. Olha aqui, ó. Acho que dá para pegar a conferência. O CL já é. Não tem nenhuma possibilidade de Champions League. Quer ver, ó? O Chelsea tem 39 pontos contra 56. São 27 pontos. Não dá. 3 vezes 8, 24. Zero chance. Não pega nem a Liga Europa mais. É conferência apenas. O Chelsea não chega nem à Liga Europa mais pela quantidade de pontos. Né? 53, 39, 14 pontos. Não dá. Não dá. Infelizmente não dá. Não. Se duvidar, o Lampa fica de vez? Não fica. O Lampa falou na coletiva de hoje que sabe qual que é o papel dele e que não está com nenhum tipo de ilusão não, e que desconversou também, né? Porque a situação já era assim, não era mais difícil ou nem fácil. Ele está trabalhando da maneira em que ele esperava, do jeito que ele avaliou. Olha, o Thalisson chegou, só resta torcer. Sim, esses últimos jogos só resta. São quantas vagas na conferência? Aqui está marcando pela Premier League uma. Eu acho que são 2 vagas na conferência. Se não me engano, 2 vagas. Mas vamos ver. Né? Mas eu acho que competição europeia para o Chelsea na temporada 23-24 já era. Não vamos sonhar com isso mais não. Olha aí, o Lafrey chegou aí agora. Seja muito bem-vinda a esse final aqui. Pré-jogo, Chelsea versus Brighton. Premier League 22-23, rodada 31. Jogo às 11 horas da manhã deste sábado 15. Tá? Transmissão no Star Plus. Vamos ver. Só sobrou o entretenimento para a turma de Cobra, né? Então, eu tô de pessimista. Para mim, o Chelsea, meu palpite, não tem um palpite de placar, o meu palpite é simples. Acho que o Chelsea não vence, o Chelsea será derrotado pelo
pela boa organização do time do Brighton, tá? Apenas por isso. Então, meu palpite é de uma derrota, o Chelsea bagunçado contra um Brighton organizado. O provável time que eu coloquei aqui é o time que eu, se fosse treinador, colocaria em campo, seria o seguinte: Kepa, James, Badiashile, Koulibaly e Thiago Silva, só que o Koulibaly está fora, né, por causa da lesão. Então, Kepa, James, Badiashile, Chalobah e Thiago Silva. Kepa, James, Badiashile, Chalobah e Thiago Silva, Cucurella, Kanté, Conor Gallagher e Mason Mount, Kai Havertz e Davi Datro Fofana, porque eu imaginava que a Aubameyang jogaria, mas pela coletiva o Frank Lampard não deve começar com ele. Então, boa, Florence, o Thiago deve ser poupado, então ótimo, então é Fofana, então. Thiago deve ser, então é isso, só que é o seguinte, Florence, quando tem aqui quando eu coloco aqui o topo de provável time, não é tentando uma adivinhação, não é sobre caçando fonte oficial, não. É olhando pelo jogo contra o Real Madrid e como um jogo de Premier League, o Chelsea está atuando de uma maneira que nós não sabemos o que esperar, então eu espero que rode o elenco, né? Eu coloquei um time aqui até meio óbvio, porque muita gente ainda quer Lewis Hall, quer Madueke, quer o Mudryk, né? Então, vamos de Kepa, James, Badiashile, Chalobah e o Fofana, então. Cucurella, Kanté, Gallagher, Mount, Havertz e o Davi Fofana. Bota um time todo bagunçado, aí pode ter Pulisic, pode ter Ziyech, pode ter Madueke, pode ter Lewis Hall, né? O Frank Lampard tem essa missão de testar jogadores e dar casca para eles para a próxima temporada. Rodrigo Real chegou, olha aí, Ivan Pedro e Manuela. Olha aí, mais um perfil duplo aqui. Temos Lucas e Letícia Maquedano, Ivan Pedro e Manuela. Salve, bem-vindos aqui. Tudo bem, já falamos o palpite, eu acho que o Chelsea não vai vencer. Se quiser vencer, né, a gente fica feliz, mas para mim, pelo Brighton, pelo que está jogando, os caras brigando por competição europeia e a gente ladeira abaixo, acho que o Chelsea vai amargar mais uma derrota em casa e não vai ser nada extraordinário. É 1-0, 2-1, aquela coisa assim. Nível Southampton, né? Para dar o serviço, Blues versus os Seagulls, Chelsea contra Brighton. 15 de abril de 22, 11 horas da manhã, horário de Brasília, 15 horas no Reino Unido. Transmissão pelo Star Plus no streaming da Disney. Contamos história, passamos pela classificação, pelos jogos da rodada, falamos lá no início, damos uma geral sobre o Real Madrid, aquele desempenho, coletiva. Cabe ao Frank Lampard, que tem a missão desses jogos finais. Já passaram 2 jogos, 2 derrotas, agora ele tem aí mais 9 jogos pela frente. No meio da semana, no início da semana, na terça-feira, vai cumprir a tabela, com menos 2 gols, vai jogar em casa pela Champions League contra o Real. E depois do Brighton, o Chelsea vai enfrentar o Brentford no dia 26. Tem um jogo contra o United que está adiado. Vamos ver o que dá. Se tudo der certo aí, o Florencio, o Recídio tiver, que as palavras dele e o desejo forem abençoados, vamos ver se o Chelsea disputa a conferência. Eu já acho que não vai dar nada. Não temos nem treinador para a próxima temporada ainda, ou temos. Todd Bowley brincou sobre o Chelsea vencer o Real por 3-0, não deu. Torcedor, agora resta só o entretenimento. Vamos ver o que dá. O Frederick
e o Wanderson acabaram de chegar. Off fire, exatamente. Chelsea off fire. Valeu, turma toda. Só pedir aquele reforço. Chelsea Fan BH nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio. Às vezes você não tem tempo, né, de assistir, mas você está caminhando, está correndo, dirigindo. Bota lá no aplicativo de áudio e acompanhe aqui as resenhas. Valeu, Florencio. E Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Tem mais de 300 vídeos lá. Tem pós-jogo, pré-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor, treinadores, blues. Dá para se viciar lá e dar aquele apoio. Espalha a resenha, chame a turma de blues aí para cá e vem para a resenha quando quiser. O espaço aqui é para a gente comentar sobre o Chelsea. Quem gosta de futebol, futebol inglês e da turma toda. É isso. Pago. Chelsea versus Brighton. É uma pena que a temporada está no final. Temos um super ídolo, uma lenda no comando, mas desandou. A mudança foi drástica demais. Erraram a mão, gastaram muita grana e o Todd Bowley nunca imaginou. E nesse Chelsea competitivo, dessa vez a competitividade fosse pelo ralo, água abaixo. Valeu, Florencio, Wanderson, Frederic, Ivan, Rodrigo, né? O Luan, show, Isa, Thalisson, turma toda que estava aí, o Antônio, o Cris, Fausto, Charles, Lucas, o Deusimar, valeu a turma toda. Pré-jogo pago. Vamos curtir o Chelsea, que é o que resta. Vamos pelo entretenimento. Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu.